Em geral, quando falamos do legalismo, é a ideia de cumprir uma determinada lei. Mas quando vamos olhar, por exemplo, para as escrituras, e nós queremos falarmos um pouco sobre o legalismo, temos que entender, então, o que vem a ser uma pessoa legalista. Armando de Mila, consegue me ouvir? Sim, consigo. Temos que falarmos um pouco da pessoa, ou seja, temos que falarmos um pouco de uma pessoa legalista. Por exemplo, quando vamos olhar para as escrituras, nós vamos observar os fariseus, nós vamos observar os saduceus, nós vamos observar outros grupos da época, nós vamos perceber que, nas boas intenções que ele. Vamos usar essa expressão, né? Na sua boa intenção de quererem cumprir as ordenanças do Senhor, que não é algo errado nós termos aquele desejo de cumprir, só que eles acrescentavam, eles aumentavam regras ou tradições humanas. E eles, ao cumprirem aquelas tradições humanas, julgavam que, ao fazerem, ao cumprirem essas tradições humanas, de certo modo, eles poderiam alcançar um favor divino, poderiam, de certo modo, se beneficiar de alguma coisa do Senhor. Então, o próprio Jesus vai lá dizendo que vocês invalidaram a lei do Senhor com as vossas tradições humanas. E não só, é curioso notar que os mesmos fariseus, eles criavam conjuntos de regras que não se pautam nas escrituras, e essas mesmas regras eram tão pesadas que nem eles mesmos suportavam, e eles procuravam introduzir ou colocar esse fardo nas costas de outros para até então obedecerem. O próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, também vai lá reprovando esta coisa. Então, quando nós falamos de legalismo, estamos a falar de conjuntos de regras, né, que não se pautam nas escrituras, que nós, em um momento, vamos acharmos por bem, querer cumprir com a ideia com a ideia de se beneficiar alguma coisa. Então, nós vamos olhar, existem pessoas que criam regras, criam muitos preceitos humanos e eles acreditam que fazendo isso eu vou obter a salvação, fazendo isso o Senhor vai se alegrar, fazendo isso eu vou obter um favor de Deus. Então nós falamos que o legalismo não é bíblico. O legalismo escraviza. O legalismo faz as pessoas cumprirem, ter uma ideia errada da cruz de Cristo. Porque se eu percebo claramente que eu tenho que cumprir regras que não se pauta para obter um favor ou a salvação, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos perceber que o homem é salvo pelas obras, mas não obras dele, mas obras de Cristo. Nós somos salvos por isso, pelas obras de Cristo. Então, o legalismo ele é muito perigoso e existem, por exemplo, denominações que às vezes dizem assim, aqui na nossa denominação, muitas pessoas não gostam entrar, não gostam fazerem parte dessa denominação, porque nós somos muito radicais. Às vezes não são radicais com as escrituras, são radicais com o legalismo, com regras humanas que elas mesmas criaram, para quê? Para aprisionar, para colocar um fardo pesado em outros irmãos, e que é algo muito perigoso. E quando falamos agora do liberalismo teológico, primeiro é que eu tenho definido que o liberalismo teológico é um câncer. Eu considero como um câncer que vagarosamente, ou seja, de forma paulatina, vai destruir a saúde da igreja. E eu gosto de uma citação do Augusto Nicodemos, quando dizia o seguinte: liberais são parasitas. E assim como um vírus se instala num organismo, debilitando o corpo do indivíduo, assim também eles se instalam na igreja, sugando-a até ficar só a carcaça, para depois buscar outro hospedeiro. Então, Augusto Nicodemos, quando fala do liberalismo teológico, ele apresenta o liberalismo teológico como parasitas, que, de certo modo, vem para sugar, vem para destruir a igreja. E é curioso notar que em várias igrejas o liberalismo entrou.
é curioso notar que em muitos seminários o liberalismo entrou. É curioso notar que esse mesmo liberalismo está a destruir, mas na essência, o que é o liberalismo? O que pastores liberais, eles vão lá talvez querer ensinar ou querer fazer alguma coisa? O que eles fazem na vida prática? De forma muito clara e objetiva, os pastores, as igrejas liberais, elas podem afirmar de forma categórica que a Bíblia está repleta de mitos e lendas. Então, um liberal, ele é capaz de fazer uma afirmação do tipo que a Bíblia está cheio de quê? Está cheio de mitos. Há muita mentira ali na Bíblia. Há muita lenda. Há muita fantasia. Há muita utopia ali. E não só. Eles até vão chegar ao ponto de trazer a ideia ou trazer a ideia de que Adão e Eva nunca existiram. Então, vocês vejam como é que o liberalismo tem arruinado a igreja. Tem igrejas que acreditam que a questão de Adão e Eva é uma lenda, é uma história, Moisés inventou. Talvez para quê? Só para nos ensinar alguns princípios. Então, quando um pastor ou um dito pastor se coloca e acredita que a questão de Adão e Eva não é algo verdadeiro, não aconteceu, eles estão sendo liberal. E não só. Eles também vão querer ensinar que essa questão de Adão e Eva existir, não existe. Isso é um simbolismo. O Senhor quer nos ensinar um pouco a respeito da humanidade. Então, o autor escreveu essa lenda, e que é algo que não é verdade. Nós, quando vamos olhar para a própria palavra do Senhor, quando vamos ir nos manuscritos antigos, quando vamos, talvez, nos repousar na arqueologia, é comprovado que, de facto, existiram dois seres, Adão e Eva. Então, não tem como nós desacreditarmos nisso. E não só. Eles também acreditam, muitos liberais acreditam que os milagres de Cristo não foram literais, ok? Não, isso falar que Jesus curou, não são literais. Isso é algo simbólico. Jesus não curou nada, coxo, Jesus não curou cego, Jesus não curou aquela mulher de fluxo de sangue. Não, isso tudo não existe. Jesus não multiplicou os pães, Jesus não alimentou a multidão, isso não existe. Então, o liberalismo teológico, ele traz muitas coisas contrárias à palavra do Senhor. Por isso que nós falamos que isso é um câncer, que paulatinamente vai lá destruindo a igreja. E, para terminar falar desse ponto, eu já recomendo também, conforme eu havia dito na Armário de Mila, nós tínhamos uma questão que poderíamos dar a cada ponto que eu falo. Se tiver já uma oportunidade, recomendo já o livro. Aqui temos esse livro, intitulado Reforma Agora, o antídoto para a confusão evangélica no Brasil. Também é Angola. Este é um livro do pastor Renato Varge, que recebi como presente. Graças a Deus, recebi 13 livros do pastor Renato Varge, da sua própria autoria, dele mesmo. E ele aqui faz um breve panorama um pouco da reforma. Então, é um livro extremamente interessante. E eu acredito que, talvez nas livrarias Barquinho, é possível encontrar já um livro do gênero. Então, é um livro que eu recomendo também.